Amém. Então, é isso a mensagem do Papa Francisco sobre a missão de anunciar verdadeiramente Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, em várias instâncias da nossa vida, aos pobres, aos mais necessitados. E eu não poderia começar de outra forma, senão trazendo aquilo que a palavra fala para cada um de nós, e principalmente até antes de se criar qualquer vocação, já existia um chamado para Deus, para a minha vida e para a sua vida, para a santidade. E é tanto que nós vamos encontrar em Levítico 11, 45, a palavra que diz, Levítico 11, 45, que diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, é santo. Meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham agora nesse exato momento, existe um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso, nesse momento, você pode até falar para você e escrever aí onde você está: eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. E o Papa Francisco vai dizer que a própria missão na terra, sem conceber a um caminho de santidade, não existe. Na realidade, a vontade de Deus é a nossa santificação. Isso mesmo. É a vontade de Deus. Não é algo onde Deus está longe e eu estou aqui. Não é algo, um Deus que eu não tenho acesso, que eu não posso tocar, que eu não posso sentir, que eu não posso me relacionar. E eu aqui, na minha miséria, na minha indignidade, no meu abandono, na minha miséria, naquilo que eu sou. Não é isso. Existe uma vontade de Deus que é a nossa santificação. Isso muito antes do Senhor criar as vocações. Se fôssemos associar vocação à santidade, o primeiro local de santidade que deveria existir seria nos relacionamentos conjugais. Porque a primeira vocação que Deus cria no mundo é o homem e a mulher. É a primeira vocação. A primeira vocação que Deus insere na realidade humana é o matrimônio. Então, se a santidade fosse atrelada somente a uma vocação, se a condição para eu ser santo fosse seguir uma vocação, então todos eram ao matrimônio. Mas não. É independente do seu estado. Se você é casado, se você é solteiro, se você é padre, se você é freira, se você trabalha, se você vive na igreja, se você tem um serviço na igreja, se você é papa, se você é bispo, se você é filho, Deus quer a nossa santificação. Deus quer a nossa santificação. É a vontade de Deus que cada santo seja uma missão para o mundo. Cada santo é uma missão para esse mundo. E é muito mais forte, é uma resposta de Deus para esse mundo. É uma resposta de Deus para esse mundo. Mas, meus irmãos, olha só, cada missão, cada santo, tem até um amigo meu que gosta de dizer, né? Minha santa e meu santo. Minha santa e meu santo, você que me acompanha agora, a tua vida, o teu chamado, a tua missão é uma resposta para as necessidades desse tempo. Desse tempo. Não importa onde você esteja, a tua missão é uma resposta de Deus para uma necessidade desse tempo. Mas o Papa Francisco vai dizer que nós precisamos encarnar isso na nossa vida. E meu Júnior, como é que eu encarno o chamado de Deus na minha vida como resposta para a necessidade à humanidade?
é eu aderindo, é eu tomando posse, é eu verdadeiramente dizendo: eu quero essa missão de Deus para a minha vida. E como fazer isso? Olha só, meus irmãos, cada missão de Deus é uma graça de Deus na minha vida. E até para eu tomar posse dessa missão, eu preciso da graça de Deus também. Para eu tomar posse da graça de Deus, eu preciso da graça de Deus. Porque não é sobre nós, mas é sobre o projeto de santificação que Deus tem para a minha vida. Como esposo, como filho, como profissional, como homem de missão. E da mesma forma na sua vida, como esposa, como mulher que trabalha, como filha. Sede santos, como vosso Pai é santo. É isso que Deus quer para mim. Porque no fundo, o Papa Francisco vai afirmar isso. No fundo, a santidade é viver em união com Ele, com os mistérios da vida. É isso que consiste a missão, meu irmão. A missão não é estar falando aqui nesse microfone, não é estar pregando aqui, não é estar tocando, não estar transmitindo. A missão não é essa. Não é essa. Se você pensar que você só será salvo quando você estiver com o microfone pregando, me desculpa, meu irmão, talvez você seja o último a entrar. E não é Damião Júnior que está dizendo isso. Sabe quem é o próprio Jesus quando diz que as prostitutas vão nos preceder no céu? Foi o evangelho de domingo. Então, a questão não está quando eu exerço um serviço na igreja. A santidade está quando eu exerço a vontade de Deus encarnada na minha vida no ordinário. No ordinário. Não adianta de nada eu pregar aqui, os meninos cantarem, conduzir, se na minha vida ordinária eu não tenho uma intimidade com o Senhor. Eu não vivo para Ele. Se na minha intimidade eu não amo meu irmão, se na minha intimidade eu não acolho o pobre, se na minha intimidade eu não entrego o Senhor, se na minha intimidade eu não faço igual Santa Teresinha fazia quando ia lavar o prato. Um dia um irmão da Toca de Assis me contou essa realidade chorando. Santa Teresinha ia lavar o prato, meus irmãos, e ela não ligava a torneira todinha não. Ela ligava a torneira, só ia o fiozinho assim, ó, menor do que um fio de agulha. E ela ia lavando. Aí um dia a irmã chegou assim e disse: Santa Teresinha, por que você não lava com a torneira aberta? Seria muito mais ligeiro. Aí ela diz: é porque até para entrar pelo reino dos céus, nós precisamos de paciência. Se eu não consigo ser paciente lavando um prato, como é que eu vou ser paciente para entrar no reino dos céus? É uma resposta de Deus. E o Papa Francisco vai dizer: se eu não consigo ser na minha vida oculta, quando eu estou lá em casa, com a minha esposa, com a minha mulher, quando eu estou com meu esposo, com os meus filhos, quando eu estou no meu trabalho, se eu não consigo ser santo na minha vida oculta, como é que eu vou ser santo dentro da igreja? Se eu não consigo ser santo na minha vida comunitária, com o meu irmão, compreendendo as fraquezas dele, convivendo com ele nos dias que eu menos quero conviver com ele, como é que eu vou conseguir conviver no reino dos céus, aonde os santos não param de cessar cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória? Como é que eu vou conseguir? Se são milhões e milhões de anjos proclamando isso, e tu não consegue conviver com teu irmão que tu vê. É outra coisa que a palavra traz. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que vê? Você é mentiroso. É a vida comunitária. E vem aí também a proximidade aos últimos.
O que adianta eu não entender que a missão está para o outro? É por isso que essa pregação vai dizer: a tua missão em Cristo. Não é a minha missão, é a missão em Cristo. É eu viver a minha missão dentro dos mistérios de Cristo. Cristo não corria das prostitutas. Cristo não corria dos pobres. Cristo não corria dos hospitais cheios de Covid. E naquele tempo era lepra. Cristo não fazia isso. Pelo contrário, Cristo estava lá com eles. A coisa que Jesus mais adorava era um leproso. Ah, como Jesus adorava curar. E nós, que se dizem cristão, não temos coragem de pelo menos dar um abraço no irmão de rua, porque nós temos nojo de pegar alguma doença. É a proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação por aquilo que Vitor falava, uma doação por amor. Conviver com o Senhor é uma doação por amor. Se tem 2, é uma doação por amor. Se tem 1000, é uma doação por amor. Não importa a quantidade. Não importa com quem e nem como. O que importa é que é uma doação por amor. É uma doação por amor. E o Papa Francisco vai dizer: assim cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Meus irmãos, quando eu li isso aqui me tocou profundamente. Sabe por quê? Aquilo que eu falava no início. Você está agora me acompanhando aqui nesse exato momento. Eu preciso dizer, né? Compartilha, envia aí para várias e várias pessoas. Mas a tua missão, o teu chamado em Cristo é uma resposta às necessidades da sociedade. É uma resposta curta e clara a pessoas no qual o Alegra-te não consegue chegar, mas você consegue chegar. Ah, eu queria tanto que meu pai estivesse escutando. Eu queria tanto que minha mãe estivesse escutando. Irmão, fale. Às vezes eu não posso ir na sua casa. Às vezes meus irmãos não podem ir na sua casa. E a gente fica dizendo: ah, se Vitor viesse aqui, ah, se Damião Fernandes viesse aqui, ah, se Charlene viesse aqui, ah, se Damião Júnior viesse aqui. Meu irmão, deixa eu te dizer, a tua casa precisa de uma resposta diária e não de uma resposta semanal. E a resposta diária se chama você. É você. Você é a resposta de Deus para as suas realidades. Ah, Damião Júnior, tu não conhece meu irmão não. Não me importa. Jesus também não conhecia quem ele curava. Quiçá aquela mulher que tocou no manto dele, que há anos tinha uma hemorragia, só tocou, ele olhou para trás e disse: alguém me tocou. E ela foi curada. Ele não perguntou quem, ele não perguntou assim, como é o nome da criatura que me tocou. Não, ele só disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Aí a mulher disse: fui eu. Tua fé te salvou. Ele não perguntou o nome da... Qual é teu nome? De que família tu pertence? Não. Do mesmo jeito é o teu chamado, meu irmão. Você é uma resposta de Deus para a tua realidade. Ah, Damião Júnior é meu pai que vive na cachaça, bebendo. Você é a resposta de Deus na vida dele. Ah, Damião Júnior, a gente já brigou tanto. Você é a resposta dele. Ah, o meu irmão, eu queria tanto que ele fosse da igreja e tal. Sim, meu irmão, seja a igreja para ele. Se ele não vem até a igreja, leve a igreja até a ele. Agora, não com condenação. Deixa eu te contar um segredo. Sabe por que é que a gente ainda não conseguiu salvar um bocado de gente? Sabe por que é? É porque a gente vive de apontar os erros dos outros. A gente vive de apontar o pecado. E como o Vitor dizia anteriormente, não é isso.
Essa não é a centralidade do mistério salvífico de Cristo. A mensagem central é o amor. É o amor que me impulsiona. É o amor que me transforma. É o amor que faz eu todo dia, mesmo chorando, levantar. É o amor que me sustenta. É o amor que faz ofertar a minha vida em resposta a um clamor de Deus para esse momento. É o amor. É o amor. E amor que vem de caridade, que é a ação. É por isso, meu irmão, que você não consegue. Para eu ser uma resposta de Deus, eu preciso compreender que entre espinhos há uma rosa. Que entre os espinhos da tua família, do teu trabalho, há uma rosa. E nessa rosa quem é? É você. Você é essa rosa. Você é esse clamor. Alguns anos atrás, eu trabalhava num local, e foi o local em que eu mais evangelizei. Foi lá. As pessoas às vezes sentavam assim do meu lado, na minha mesinha, e começavam a falar um bocado de coisa. Tá. E eu mesmo sendo psicólogo, a primeira reação que eu tinha era dizer: meu irmão, tudo é graça de Deus. E a pessoa já ficava impactada, porque pensava que eu ia ditar vários mistérios, várias abordagens, várias respostas. Era só uma. E ali eu fiz altar. Eu rezei por cabeças. Eu proclamei o evangelho. Fiz grupo de oração. Mas em nenhum momento eu estava no Alegra-te. Eu estava na igreja, não. Porque eu entendia, porque não importa aonde e nem como, eu preciso evangelizar. A minha vida precisa ser uma missão em Cristo contínuo. Essa missão em Cristo significa o seguinte: que Cristo está ressuscitado e a cada momento dizendo: vai, meu filho, fala de Deus para essa pessoa. Vai, eu estou na fila do banco, a pessoa está lá, a pessoa já diz assim: Jesus já vem, porque Jesus ele é incrível, ele é muito criativo. Ele chega e diz assim: fala para essa pessoa que eu amo ela. E você chega para a pessoa: ei, deixa eu te dizer um negócio. A pessoa já pensa que é um doido, né? Jesus te ama. Pronto, final, não precisa falar mais nada. Ei, tu está dentro da tua casa e teu pai quebrando as coisas, fazendo um bocado de coisa, com dor de cabeça, estressado. Você só olha para ele e diz: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Não, mas eu estou cheio de problemas e não sei o que. Bendito seja Deus. São Francisco vai dizer: evangelizai a todo momento. E nas últimas circunstâncias, use palavras. Esse homem é poderoso demais. Então, meu irmão, nem tudo é extraordinário na vinha do Senhor. Muitas vezes a gente quer que a ação de Deus seja extraordinária, mas Deus só precisa de uma coisa: que você seja fiel na sua vida ordinária. E uma palavra que o Papa Francisco gosta de usar muito, e que eu amo também, é essa palavra chamada totalidade. Aprenda isso. Totalidade. E o que significa, meu Júnior, essa totalidade? Eu não sou santo só na igreja. Eu sou santo na minha família, nos meus estudos, na minha faculdade, na minha escola, com a minha esposa, na internet, no Instagram, no Facebook, em tudo aquilo que contempla a minha existência. Eu procuro ser santo. Eu procuro viver a missão que Deus me chamou em todas essas realidades. Não sozinho, não com minhas próprias forças, mas tudo por causa dos chares de Deus. Tudo por causa da graça de Deus que vem sobre mim e me impulsiona a cada momento dizer: sim, Senhor, o negócio está difícil, mas eu creio em Ti. Sim, Senhor, por amor a Ti eu vou aguentar esse casamento, eu vou aguentar, Senhor. Sim, Senhor,
por amor a Ti, Senhor, eu sei que tem um sentido de Deus, de eu estar nesse emprego, de eu ser quem eu sou, de eu viver esses processos, de meu pai ser violento, de minha mãe não me dar amor. Existe um sentido, eu só preciso descobrir, Senhor. Porque Cristo está na totalidade da minha vida e não somente em uma camada, como muitas pessoas pregam. Não, existe a tua vida espiritual, então Deus só está nessa vida espiritual. Não. Cristo está nos meus relacionamentos, Cristo está na minha vida financeira, Cristo está em todos os lugares, e a graça dele operando na minha vida, porque só eu não vou conseguir. Só eu não conseguir. E olha só, o Papa Francisco vai dizer: nem tudo que um santo diz é plenamente fiel ao Evangelho. Nem tudo que ele faz é autêntico e perfeito. Mas devemos contemplar o conjunto da sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje eu estou pregando aqui. Amanhã eu posso estar brigando com minha esposa. Amanhã eu posso estar com raiva de um dos meus amigos aqui do Chares. Amanhã eu posso desdizer tudo aquilo que eu disse aqui agora. Mas esse processo de a cada momento se arrepender, igual Davi fez na vida dele. Davi foi rei, Davi foi elevado, a posteridade foi prometida a ele, mas Davi ainda caiu. E aí ele fez um dos salmos mais lindos que existe, que é o Salmo 50. Porque ele compreendia, Davi, mesmo diante de tudo aquilo que ele passou, Davi era uma resposta de Deus para o tempo dele. Ele era uma resposta. E é por isso que quando eu olho para a minha vida, eu preciso também entender que a totalidade da vida é uma missão. Ah, eu sou casado, tenho uma missão. Ah, eu trabalho concursado, você tem uma missão. Ah, eu trabalho no hospital, você tem uma missão. Ah, eu sou médico, você tem uma missão. Ah, eu sou enfermeiro, você tem uma missão. Ah, eu sou psicólogo, você tem uma missão. Ah, eu sou um jovem solteiro, você tem uma missão. Agora você precisa aderir à missão. Porque Deus, ele não chega e coloca assim e diz: você tem que fazer a missão. Deus propõe a missão. E você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse. E o Papa Francisco vai dizer: oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Meu irmão, essa palavra me impactou, sabe por quê? Porque isso aqui que o Papa Francisco está dizendo, sabe o que é que ele está dizendo? É aquilo que lá no mundo chama de propósito. É aquilo que Vitor Frankl vai falar de sentido de vida na logoterapia. Mas sabe qual é a diferença? Lá no mundo se prega que você tem que ter um propósito. Lá no mundo se prega que você tem que achar um sentido da vida. E muitos passam anos e anos procurando e não conseguem achar. E sabe por quê, meu irmão? Porque o sentido da vida está naquele que criou a vida. O sentido, você quer sentido na sua vida? Você quer propósito na sua vida? Procure aquele que emana toda a vida. E vida em abundância. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que você não consegue encontrar, meu irmão. Porque como vai dizer o Papa Francisco, parte de Deus e volta para Deus. Deus dá, eu tomo posse, peço a graça de Deus para contemplar esse chamado. E quando eu coloco em prática, volta tudo para Ele. Volta tudo para Ele. Por isso que é tudo dele, por Ele e para Ele. E por isso que minha missão não é minha missão. A minha missão é em Cristo. A minha missão é em Cristo. Porque se fosse a minha missão, a gente poderia encerrar tudo aqui agora e voltar tudo para casa. Porque eu posso dizer a vocês, não valeria a pena. Não valeria a pena. Não valeria. Mas quando a minha missão está dentro do coração chagado, aberto do Senhor,
essa missão, por mais dura, por mais cruel, por mais difícil que seja, por ser dias que você não quer cumprir a sua missão, não quer fazer a sua missão, você está cansado, você está triste, você está abatido. Quando você entende que a sua missão está em Cristo Jesus e encarna isso na sua vida, você joga tudo para o alto e diz: eu vou. Está difícil, mas eu vou. Porque ele não é mais sobre Damião Júnior, é sobre a missão que em Cristo se faz sentido na minha vida. E o Senhor vai fazendo isso, e Ele vai transformando, e Ele vai renovando pelo seu Espírito. Ele vai fazendo que você tenha uma metanoia, uma mudança de mentalidade, porque a missão de Cristo na tua vida vai lhe dizendo o seguinte: irmão, eu tenho uma missão para você, mas você precisa mudar várias realidades da sua vida que impedem que essa missão seja contemplada. Você vai saber que é difícil, mas você vai renunciar. Você vai renunciar às coisas que não te completam, que não te completam. Sabe, às vezes eu saio do Chares e a gente tem aí, né, alguns irmãos que precisam de carona, e a gente sai, né, e vai deixando em casa. Os irmãos que participam aqui junto com a gente não tem transporte. E às vezes eu fico voltando, isso que quando a gente volta para casa é mais de 10 horas da noite, né? Mais de 10 horas da noite. E quantas vezes eu paro ali naquele sinal, perto ali do Banco do Nordeste, e eu vejo jovens. E eu vejo jovens andando, e nitidamente dá para olhar no rosto deles que eles não têm sentido de vida, que eles não têm algo que diga assim: é a minha missão no mundo, é a mensagem que eu carrego para o mundo. E eu fico olhando assim, eu fico dizendo: meu Deus, eu ainda não estou sendo um verdadeiro convertido, porque se eu fosse, talvez a mensagem já teria chegado neles. Eu não me doei ainda 100%, porque se tivesse doado, esses jovens não estariam nas ruas, eles estariam aqui evangelizando. E eu mesmo compreendendo que é tudo graça de Deus, que é tudo graça de Deus. Eu fico olhando e eu disse: ainda eu não faço o suficiente. E não porque eu tenho o poder de converter aqueles jovens, mas porque eu entendo que eu carrego a mensagem de Cristo. E essa mensagem de Cristo diz ao outro que existe um Deus que ama ele, que pode dar uma vida melhor do que a que ele tem. Pode ser eu, pode ser Vitor, pode ser Herbeli, Karine, Charlene, Damião, seja quem for você que está me acompanhando. Mas eu preciso entender isso e deixar-me transformar pela graça de Deus. Ter uma mudança de mentalidade. Deixar de ser quem eu sou. Aquilo que eu acho que é certo. Os meus conceitos. As minhas ideias. As minhas ideologias. E tomar posse daquilo que é Deus na minha vida. E aquilo que Ele quer como missão que se nas realidades aonde eu esteja. E sabe por que é bom, meus irmãos? É porque quando eu faço isso, às vezes eu estou num lugar, né? E aí às vezes a gente é chamado para falar alguma coisa, né? Para palestrar. E às vezes a gente sai com o sentimento que faltou alguma coisa, né? A gente sai com o sentimento: não, eu falei, mas parece que faltou alguma coisa, poderia ter tal. Mas quando eu prego, não. Quando eu vou em missão, não. Eu posso passar 2 horas rezando na pessoa. Eu posso passar 2, 3 horas pregando a palavra. Eu ainda vou sair com o mesmo sentimento. Mas com a graça de entender que não é eu que faço, é Deus que faça. E o que faltou na minha ação, Deus contempla na sua ação salvífica na vida do outro. E é por isso que a minha mensagem, ela tem sentido. Porque não é eu, é o próprio Deus que faz na vida do outro. Então o que falta
complete. E detalhe, ele vai completar aquilo que ele já está fazendo e que eu penso que é eu que faço. É as coisas de Deus. É por isso que esse Deus, eu amo esse Deus. Eu amo Ele profundamente. E o Papa Francisco vai dizer: o Senhor nos leva a cumprir, mesmo em meio aos meus erros e os meus momentos negativos. Mesmo errando, meu irmão, mesmo você sofrendo, mesmo você fazendo tudo errado, como vai dizer a vida de José do Egito, do mal o Senhor consegue tirar um bem. Ah, Damião Júnior, eu já fiz tanta coisa errada, eu já machuquei tantas pessoas, eu já briguei demais com meus pais, eu já briguei demais com meu marido. Não importa. Não importa os teus erros, não importa o momento negativo que você vive. Se você começa a pedir a graça de Deus, os chares de Deus sobre a tua vida, para que Deus revele em você a mensagem que você carrega de Cristo Jesus, Deus vai fazer. E aqueles que se afastaram por erros vão se aproximar pela graça. Aqueles que se afastaram por erros seus, Deus vai aproximar por causa da graça dele e por causa da mensagem que não é sobre você, é sobre Cristo e sobre aquela cruz que ele foi crucificado. E é por isso que não importa a situação que eu esteja, não importa. Meus irmãos, todas as vezes, para realizar os chares é uma luta. Todas as vezes. E outras coisas da obra, todas as vezes é uma luta. É gente dizendo não, é gente escolhendo outras coisas, é gente fazendo outras coisas. Não é fácil, meus irmãos, chegar essa mensagem que o chares carrega da graça de Deus até você. Não é fácil. Mas a gente compreende que nós precisamos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da negatividade, nós precisamos estar abertos à ação sobrenatural de Deus, que purifica e ilumina tudo aquilo que nós queremos dizer aos nossos irmãos. Aos nossos irmãos. Por isso que o chares de Deus, a graça de Deus, mesmo caindo e levantando, chorando e rindo, ficando com raiva ou exaltando, louvando ou murmurando, é o chares de Deus que me ajuda a perseverar. É eu olhar assim, eu disse: eu quero desistir disso tudo que eu tenho. Eu quero desistir da minha família, eu quero desistir do meu trabalho, eu quero desistir da minha esposa, eu quero desistir dos meus colegas, eu quero desistir da minha vida. Mas em Cristo eu encontro a graça de Deus. Eu encontro a graça de Deus. Eu encontro a graça de Deus. Por isso, nessa noite, meus irmãos, missão é muito mais do que pregar. Missão é muito mais do que rezar. Missão, rezar nas pessoas. Missão é muito mais do que isso. Missão é eu ter uma oração todo dia de encontro com o Senhor. Nem que seja 5, 10 minutos. Só para olhar para Jesus. Olha, tem dias que eu não consigo dizer uma palavra para Jesus. Aí às vezes eu me encontro na adoração. Quando Jesus entra, eu olho assim para Jesus e digo: Jesus, bicho, tu tá bonito hoje, viu, macho? Tá lindo demais, Jesus. É que eu não sei o que falar, eu não sei o que rezar. Eu só digo isso: Jesus, tu tá lindo demais. Tu tá maravilhoso demais. Porque eu sei que a minha missão transporta qualquer coisa. E eu preciso ter na minha consciência que, por exemplo, a minha vida é uma resposta à minha família, que nunca foi religiosa e nunca teve fé. Meus irmãos, eu não vim de uma família religiosa que ia todo domingo para a igreja, não. Mas Deus me chamou e eu deixei, por esse mesmo amor que Vitor falava no início, eu ser encantado por esse amor, eu ser transformado por esse amor. E aí
Aonde eu encontro Deus, aí eu vou encontrar o sentido da minha vida. Aonde eu encontro Deus, eu vou encontrar o sentido da minha vida. Vai dizer o futuro beato Carlo Acutis. Aonde eu encontro Deus, eu vou encontrar o sentido da minha vida. Eu vou encontrar a minha missão. Eu vou entender qual é a proposta, o projeto de Deus para a minha vida. Logo de cara, eu já digo a você, a proposta de Deus é a santificação. E através do amor e não da dor. Do amor e não da dor. Então, onde você estiver, que você possa fechar seus olhos. Coloca a mão no teu coração, onde você estiver, meu irmão. Onde você estiver. Olha e mantenha os seus olhos fixos em Deus. Somente em Deus. Aonde você estiver, no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver, deixa que Deus entre verdadeiramente e revele qual é a mensagem que você carrega. Qual é a graça que Deus quer para a sua vida, para que você tome posse. Qual é o projeto de Deus para a tua vida? Qual é o projeto de Deus para a tua vida? Não sou eu, não é Damião Júnior que está falando, não é a ideologia que Damião Júnior está falando. É a proposta de Deus.